Olá, sou Maria Ângela Mantovani, psicóloga clínica, educacional, terapeuta de casais e famílias, psicodramatista. Tenho um trabalho muito enriquecedor, não só no meu consultório, mas também aqui na Paróquia São Judas, desde 1984, onde nós atendemos pessoas da comunidade e também de fora da nossa comunidade que nos procuram como uma ajuda, e somos uma equipe de 20 psicólogos mais ou menos. Então a pessoa pode vir procurar na secretaria, se inscrever para triagem e aí vai ter o tratamento necessário por uma contribuição muito pequenininha que é para a paróquia, para o serviço social da paróquia. O possível suicida, às vezes, o que está muito próximo de cometer o suicídio, às vezes ele disfarça como se ele estivesse ótimo. Então isso é muito perigoso. Porém, antes dele chegar nesta fase, ele demonstra uma desistência de tudo que dava prazer para ele. Tudo perde um pouco o valor. Isso tanto, por exemplo, coisas materiais como coisas espirituais, emocionais, amigos. É fácil você perceber que uma pessoa não está bem. Às vezes é um funcionário seu, às vezes é um parente, um amigo, filho de um amigo. Eu digo que o nosso trabalho ele é multiprofissional. E mesmo para quem não é profissional da área, tem que estar atento e ajudar o que for preciso. Primeiro, é uma escuta profunda que você tem que oferecer para a pessoa. Segundo, que você tem que oferecer uma ajuda na comunidade de apoio daquela pessoa. Porque o que acontece? Geralmente, o pretenso suicida, né, o que tem vontade mesmo de tirar a vida, ele vai quebrando os vínculos de apoio que ele tem. E a família começa a não perceber, às vezes até agir com uma certa raiva, porque acha que ele não está nem aí, que ele está desprezando. Mas, na verdade, ele não está bem. O mundo para ele está perdendo o significado. E mais que isso, ele não percebe se tem alguma solução. Pelo contrário, ele acha que não vale mais a pena. E de uma forma ou de outra, ele vai passar isso para a gente. No consultório, eu tenho atendido principalmente adolescentes com esses sintomas. E eu tenho perguntado assim, você tem vontade de morrer? Aquele que está depressivo, ele vai dizer, às vezes eu tenho. E aí eu pergunto, e você tem vontade de se matar? Se ele responder não, é uma depressão, que precisa de ajuda, vamos correr para ajudá-lo. Se ele responder, às vezes sim, opa, aí se ligou o sinal de alerta vermelho. Mas o que você tem pensado sobre isso? Então nós vamos buscar ajuda. Ah, mas eu não quero. Aí eu tenho que buscar pessoas da relação dele, amigos, né? Há pouco tempo eu tive um caso que eu acompanhei de um garoto que fugiu de casa e ele não queria saber dos pais, ele não queria ajuda de ninguém. Eu consegui falar com uma amiga dele, que era bem amiga de escola, pedi para que ela tentasse falar com ele e ela aceitou falar com ele. E aí ela sugeriu para ele que ela iria buscá-lo onde ele estivesse. Aí ele falou, se você vier com os meus pais, eu não volto para casa. Aí então eu disse para ela, diga que você vai com os seus pais, porque são de menores, né? Ela foi, encontrou com ele numa estação de metrô, 10h30 da noite, e conseguiu resgatá-lo para a casa dela. Aí ele ficou na casa dela, dormiu lá, os pais ali dando atenção para ele, e no dia seguinte os pais dele conseguiram chegar nele, e aí levaram para o psiquiatra, para o médico, porque precisa de uma rede de apoio. Achar que você vai só com a escuta profunda, isso já é o primeiro passo. Depois você precisa procurar um médico. Este médico é o psiquiatra, que ele é especializado para isso. Aí, se você não pode, um médico particular, do convênio, tem que ir no UPA, tem que buscar apoio de médico. Porque aí vai tomar um antidepressivo, vai sair, vai tirar o limbo do rio. Aí depois é terapia.
É terapia para esse sujeito, é terapia para, às vezes, os pais, né? O ser humano, ele é biopsicossocial. Então, vamos dizer, ele pode ter uma tendência por temperamento a ter depressão. Uma pessoa que nasce aqui, outra na Filipinas, outra na China, tem uma psique diferente, porque o social vai formatando aquela pessoa, né? A pessoa que tem uma tendência depressiva, ela precisa trabalhar desde a base, né? Hoje nós temos profissionais especializados. A minha formação em terapia de casais e famílias durou 7 anos. É uma pós-graduação enorme, comprida, com muito estudo, muita leitura. Essas pessoas, esses profissionais, eles estão habilitados para ajudar. Quando um casal começa a se desestruturar, e às vezes é no nascimento das crianças, porque a mãe, como ela se acha melhor mãe do que ele pai, ela se apodera dos filhos e esquece do casamento dela. E os papéis dela ficam abalados pelo papel de mãe muito exacerbado. Se há uma competição entre esse casal de quem educa melhor, vai começar o quê? Ter alienação parental dentro de casa, onde isso pode levar a uma separação do casal. Outra coisa que pode acontecer são os limites não serem claros. Uma pessoa, para aguentar os trancos da vida, ela precisa ter limites desde a infância. Então eu vejo hoje muitos garotos, muitos jovens adultos inclusive, já com quase 30 anos pensando em suicídio, são pessoas que não têm pancho para aguentar os nãos da vida. O adulto, quando ele vai para um caminho desse, isso não nasceu ali, né? Já vem lá de trás. Aí que trabalho de autoestima tem essa pessoa? Outra coisa que eu penso é a questão de Deus na família, né? Quanto importante é aquela avó que ensina a oração do Santo Anjo, a mãe e o pai que rezam junto com seus filhos. Isso vai dando um lastro. Quando você chega lá na fase adulta, que você passa por uma crise muito grande de desemprego, de luto, perdas muito difíceis de você viver, né? Por exemplo, hoje em dia, quantas pessoas perderam na pandemia entes muito próximos, né? Filhos, mãe, pai, vós. Como que você encara os senãos da vida? Porque a vida vai trazer senão, não tem como. Terapia é um tratamento que trata do quê? Das emoções, que vai usar como principal recurso o autoconhecimento. E quanto mais você se conhece, mais você lida com o seu emocional, mais você se estrutura por dentro. Porque se você não se estruturar sempre, de vez em quando você vai mancar, mas você não vai cair. Então eu vejo, por exemplo, que as casas hoje vivem, os filhos muito sozinhos, muito dentro do quarto. O celular é uma coisa que está destruindo a família. Porque o celular ele passou a ser uma atenção primeira. Então, os pais chegam do serviço, eles vão para o computador, vão para o celular, os filhos vão para o celular. Aquele momento que você fala assim, eu vou descansar um pouco, você pega o celular e fala, que bom, agora eu vou descansar. Por que não descansa com o seu filho, com o seu marido, ou conversando com um parente, né? Fortalecendo os vínculos. Família estrutura a sociedade. Quando a família se destrói, a gente destrói a base da sociedade. Sobre esse livro, Filhos Felizes, é um livro onde eu trato sobre o que o jovem precisa chegar na fase de jovem adulto preparado para o sucesso na vida, né? Então eu falo de algumas características que você precisa ajudar seu filho a desenvolver. Quando é necessário dizer não, que já foi lançado desde 2004, ele está na 5ª edição, ele não para de vender, ele foi para a Feira de Frankfurt, né? E esse aqui eu trato sobre limites. Como você preparar seu filho para aguentar esse pancho da vida. E é tão legal porque quando você
aceita um limite e você amadurece, né? O Amor Sem DR é uma coletânea de muitos casos que eu atendi sobre casais com ou sem filhos e também pessoas que tinham vontade de ter um relacionamento duradouro e tinham dificuldades. Então é um livro que ajuda a pessoa que quer encontrar um grande amor, aqueles que já têm o grande amor, né? E aqueles que têm filhos que estão precisando de uma atuação melhor deste casal na educação dos filhos. Então eu falo sobre a influência do relacionamento dos pais na educação dos filhos. Muito obrigada, espero contribuir sempre com os nossos ouvintes.